Olá, estamos fazendo um casaquinho que tem bolso embutido. E a superfície desse bolso, a parte da frente do bolso, não a parte interna, vai precisar de uns desenhos. Ela quer uns desenhos bem bonitinhos. Então, eu determinei onde vai ser o bolso. Faço uma agulha transportada para o lado, uma agulha transportada para o outro, que é onde vai ser a costura. Depois, esse ponto vai ser remalhado para não ficar um vago ali. O restante da blusa vai ser reta, vai ser lisa. Vou deixar 3 agulhas na lateral do desenho. Depois, eu subi 4 agulhas, 4 embaixo, 4 em cima, 4 embaixo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 para cima, 3 para baixo, nessa formação central. O que serão essas 4 e 4? Serão tranças. Então, primeiramente, eu faço tranças nessas que estão para cá. Eu vou fazer tranças de 2. Isso num bolso embutido fica muito bonito. A parte de dentro do bolso é lisa e a parte de cima com esse desenho em tranças. Fiz as 4 tranças em cima e levo também as outras da lateral para não prejudicar a máquina. Faço 2 carreiras e trança naquelas outras agulhas que estavam para baixo. Então, antes eu fiz 4 tranças laterais, uma do lado da outra. Agora eu faço 3, as que estavam nos pontos de dentro. Duas carreiras, faço trança na outra agulha, nas que estavam por primeiro, sempre intercalando as tranças para ele formar um desenho diferente também do que simplesmente fazer tranças. Aliás, trança você combina com tudo. Tem inúmeras variações e nunca sai de moda. Tanto feminino, quanto masculino, quanto infantil, qualquer blusa, qualquer trabalho com trança fica muito charmoso. Aqui eu estou usando tranças de 2 para não prejudicar a máquina. Eu, pelo menos, prefiro fazer tranças assim, usando o transportador de 2. Mas há quem faça com o transportador maior. Fica à vontade. Essa lã que eu estou usando é a Super Bebê. É feito para adulto, o casaco é adulto, mas a lã é Super Bebê. Ela tem uma Tex... Cadê? Ela tem uma Tex de 214, mas eu estou fazendo na regulagem 9. E assim eu vou fazendo até completar a altura para o bolso. Quando eu estiver para fazer o bolso interno, daí eu volto. Terminei 42 carreiras de bolso fazendo tranças. Agora pego o ponto na lateral e vou refazer pelo avesso, remalhando. Pego 2 carreiras. Uma delas fica para trás da palheta, a outra dentro para remalhar. Ele dá um detalhe interessante e é onde vai ser presa a parte interna do bolso, para ele não ficar balançando. Então, ele já esconde a costura ali e fica um detalhe margeando essa trança. Preencho a agulha vaga. Fiz a trança, faço as 2 carreiras que eu preciso. Agora, as agulhas
da esquerda até aquela marcação que nós remalhamos, eu vou deixar em suspenso. Levo o carro para a esquerda. As agulhas da direita até a marcação que nós remalhamos, eu ergo também. Essas centrais vão ser o bolso interno, mas antes de fazer o bolso, eu preciso de uma parte superior para o bolso. Pode ser feito o acabamento depois ou pode ser feito junto, nesse momento aqui, antes de fazer a parte interna. Como eu trabalhei na regulagem 9, a parte desse acabamento eu vou baixar um pouquinho, eu vou para 7. Fiz 7 carreiras, faço uma regulagem alta, uma marcação em regulagem alta e volto para a regulagem 7 novamente. Agora eu fecho o acabamento colocando as alcinhas nas agulhas ali de cima. Aí eu tenho um acabamento já fechado para o bolso em cima. Apanho os pontos e coloco nas agulhas correspondentes. Sempre seguindo a mesma carreira. Não posso apanhar um ponto aqui nessa carreira e o outro aqui embaixo, porque ele vai ficar torto e mostra justamente no bolso que você teve o cuidado de fazer um desenho bonito, trabalhoso, aí faz um acabamento mal feito, não adiantou nada o trabalho bonito. A parte interna do bolso eu vou fazer na mesma regulagem da malha. Aqui eu fiz 80 carreiras. Aqui na parte das tranças eu fiz 42. Meço, verifico o tamanho. Não dá para fazer na mesma quantia de carreiras, porque às vezes a malha lisa tem diferença com a malha de tranças. Então, sempre mede antes de completar o número de carreiras. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais de 80. Fiz as 84, porque medindo aqui na lateral, ele consegue chegar no início, o final, o meio desse bolso consegue chegar aqui no final da barra, onde vai ser costurada também, caso queira, ou simplesmente deixar a costura na lateral. Como foi feito esse detalhe aqui de remalhado, pode-se costurar somente a parte do bolso nesse remalhado, não costurando ele
na parte interna. Aqui deu um repuxãozinho. Terminei o bolso. Como é que eu faço para voltar o trabalho? Primeiro, baixa somente um lado, leva o carro, tira do suspenso e traz o carro. Esqueci de marcar as carreiras. Como é que eu faço? Quantas carreiras tinham sido feitas aqui? 42. Mais 20 de barra. Então, são 62. E mais 2 do início, 64 carreiras. Sempre é bom desmarcar quando termina ali, antes de fazer a parte interna, anotar e depois voltar o número de carreiras para você fazer a parte da frente na mesma quantia de carreiras que a parte das costas. Eu vou seguir mais um tanto a blusa, depois eu já tiro e mostro o detalhe da costura. A parte interna do bolso não precisa ser costurado 2 para lá, 2 para cá, como costuma se fazer as costuras laterais na blusa. Basta um chuleado para ele ficar firme, para ele ficar preso. Eu desço com o fio e depois volto acertando somente alguns pontos nessa carreira lateral. Eu gostei dessa cor aqui. Achei interessante. O número dela, 2004. Uma cor bem suave, tanto para bebê, já que o super bebê é o nome da lã, tanto para criança quanto para adulto. Esse é um casaco adulto, casaquinho, meia estação. E fica uma delicadeza. Aqui, acerto embaixo. E vou pegando, não em todos os pontos, somente em alguns. Se eu pego muito próximo, ele marca no lado direito. Então, somente alguns pontos eu apanho nesse remalhado. Não se faz nó, faz seu acabamento, aqui depois eu volto. Faz seu acabamento e depois corta. Esse remalhado feito no lado ajuda justamente a essa costura não ficar visível pelo lado direito. E dá uma margem para o bolso.
É um detalhe bem bonito. Assim, fazendo de um lado, fechando aqui em cima o acabamento, fazendo a mesma coisa no outro lado, nós temos o bolso embutido, tamanho adulto, cabe uma mão perfeita ali dentro. Um bolso embutido feito em um casaquinho em lã. Não me lembro de ter feito casacos em linha com bolso, mas também pode ser. Aqui eu vou voltar para a máquina para terminar a minha frente. Mas o detalhe dessa blusa fica no bolso. Então eu queria mostrar como fica bonitinho um detalhe desses. Há uma coisa que eu tinha esquecido, foi lubrificada a máquina. Não sei se dá para perceber, mas aqui manchou de óleo. Então, antes de fazer um trabalho claro como esse, não lubrificar a máquina. Se foi necessário, e a minha era necessária fazer a lubrificação ali, pega um paninho com um pouquinho de detergente neutro e limpa bem delicado. Não esfrega muito porque ela acaba soltando, formando pelos aqui. Esse é um tipo de lã que acaba formando pelos mesmo. Então, cuidar para não fazer igual a minha aqui. Então, nosso bolso, depois vai ser passada a parte interna. Nosso bolso com detalhes em trança. Era a ideia para hoje. Bem delicado. A blusa em si é lisa, mas esse detalhe também ficaria bonito, não só no bolso, fazer na manga, por exemplo. Não toda a blusa, porque daí fica meio, quando é muito detalhe assim, não chega a ser nenhum detalhe, daí ele acaba sendo chamativo demais e fica feio. Mas detalhes pequenos assim, num bolso ou na manga, valoriza bastante o serviço. Certo? Nossa ideia para hoje, então, bolso com tranças, bolso embutido. Ok? Bom trabalho!